Relatório local, incidente em Hollow Creek 1989, evento conhecido como a Noite do Espantalho. Hollow Creek era uma cidade agrícola comum no interior do Kansas. Pouco mais de 800 habitantes, uma igreja, um posto de gasolina e milharais que pareciam não ter fim. Mas no outono de 1989, algo mudou. Tudo começou com pequenos relatos. Espantalhos aparecendo onde não deveriam, campos que amanheciam e rearranjados, e pegadas no barro que não levavam a lugar nenhum. Inicialmente pensaram em vandalismo, até a noite de 12 de outubro. A primeira ocorrência, o fazendeiro Harold Dan ligou para a polícia às 23h47. Disse que havia alguém em seu campo parado e imóvel, entre os milhos. Quando o policial chegou, encontrou apenas um espantalho, mas Harold jurava. Ele não estava lá antes. O detalhe estranho, o espantalho estava voltado para casa, como se observasse. Padrão. Na manhã seguinte, mais 3 famílias relataram o mesmo. Espantalhos surgindo durante a noite. Sempre voltados para casas, portas, janelas de quartos, nunca para os campos. O desaparecimento. Na noite seguinte, o adolescente Ryan Keller saiu após ouvir barulhos do lado de fora. A mãe relatou que ele disse: "Vou ver quem está no quintal." Ele nunca voltou. Na cerca foi encontrado um chapéu de palha e um rastro no solo, como algo sendo arrastado. O espantalho partido novo. Na manhã seguinte, surgiu um novo espantalho no campo Keller, diferente dos outros, mais alto, com roupas reconhecíveis, a jaqueta de Ryan. Investigação. A polícia removeu o espantalho. Debaixo das roupas havia apenas palha, mas o tecido estava quente, como se tivesse sido usado recentemente. E havia algo mais. Marcas na madeira, como impressões de dedos, do lado de dentro. À noite do evento, em 15 de outubro, moradores decidiram vigiar os campos. Às 2h13 da madrugada, o vento parou. Os milhos não se moviam, mas os espantalhos, sim, lentamente, viraram suas cabeças, todos ao mesmo tempo, voltados para as pessoas. Um dos homens jurou que viu um deles dar um passo. Outro disse que ouviu palha se comprimindo, como ossos secos se dobrando. O testemunho. Uma criança afirmou: "Eles só andam quando ninguém está olhando." Havia uma última gravação. Um gravador deixado no campo captou sons naquela noite. Vento, palha e algo como respiração, seguido por um sussurro. "Protegemos a nossa colheita." Ao amanhecer, todos os espantalhos haviam desaparecido, menos aquele que era diferente, no centro da cidade. Na frente da igreja, vestindo o casaco do policial que havia investigado o caso, ele nunca foi encontrado. Desde então, Hollow Creek não usa mais espantalhos. Mas às vezes, no outono, moradores dizem ver figuras imóveis entre os milhos. E evitam olhar por muito tempo, porque todos sabem, se você desviar o olhar, ele pode ter se aproximado cada vez mais. 8 anos após os eventos de 1989, Hollow Creek permaneceu em silêncio. Nenhum novo espantalho, nenhum desaparecimento, não tinha relato. Até setembro de 1997, o retorno. Tudo começou com algo simples. Corvos, centenas deles, empolerados em cercas, telhados e fios elétricos. Mas nunca nos campos, como se evitassem o milho. O primeiro sinal. Uma equipe agrícola relatou interferência nos equipamentos de sensores de umidade no solo. Os dados registravam movimento, peso, distribuição de massa, como se algo estivesse sendo colocado nos campos durante a madrugada. Algo que não estava lá antes. A gravação térmica. Uma câmera térmica foi instalada. Às 3h08 da manhã, ela captou formas frias surgindo entre os milhos. Não quentes, frias. Mais frias que o ar noturno. Elas não caminhavam, apareciam. Uma, depois 2, depois 7. Com formato humano, imóveis. O desaparecimento. Um trabalhador noturno, Samuel Ortiz, relatou ver alguém parado entre as fileiras. Achou ser um colega. Chamou. A figura não respondeu, mas girou lentamente. Na direção dele, Samuel fugiu. Na manhã seguinte, seu caminhão foi encontrado ligado, a porta aberta, e a 30 metros. Um novo espantalho, vestindo sua camisa. O padrão finalmente percebido. Um investigador estadual notou algo que ninguém havia conectado antes. Todos os desaparecidos eram pessoas que haviam removido espantalhos em 1989, ou ajudado na investigação, como se algo estivesse corrigindo a noite de 21 de setembro. Moradores relataram falta de vento total. Os milhos parados, mas sombras se movendo entre eles. Não havia som de passos, apenas o farfalhar seco. Como palha se dobrando, uma mulher afirmou ter visto 3 espantalhos atravessando a estrada. Sem ajuda, sem cordas,
sem vento. A fita de áudio, um rádio rural, captou uma transmissão não identificada, interferência. Depois, várias vozes e sobrepostas, secas, arrastadas. A colheita foi interrompida. Deve ser restaurada. O campo antigo, o campo Keller, onde Ryan desapareceu, havia sido abandonado. Mas naquela manhã havia 12 espantalhos, dispostos em círculo. No centro, um 13º, mais alto, vestindo roupas de várias décadas diferentes, como se ele fosse feito de outros. O último registro, a polícia tentou remover o círculo, mas algo aconteceu durante a noite. Os veículos foram encontrados pela manhã, cobertos de palha e impressões de mãos, no lado de dentro dos vidros. Nenhum dos agentes foi localizado. Situação atual: o campo foi isolado, mas agricultores vizinhos relatam que todo outono o milho cresce melhor perto dali. Mais alto, mais denso e mais escuro. E às vezes, quando o vento passa, é possível ouvir algo dentro da plantação. Não era passos, não era vozes, mas o som seco de palha sendo comprimida. Como se algo estivesse se ajustando, esperando pela próxima colheita. Arquivo histórico. A verdade sobre o primeiro espantalho. Local: Hollow Creek. Data original: 1871. Muito antes das colheitas perfeitas, antes dos desaparecimentos, antes do medo. Hollow Creek tinha um carrasco. Seu nome era Jonas Hale, o homem que não era enforcado. Jonas não era um criminoso comum. Era acusado de algo que ninguém conseguia provar: matar animais sem deixar marcas, fazer pessoas desaparecerem, ser visto à noite parado em campos alheios. Mas o que realmente assustava era o modo como ele observava, imóvel, por horas, como se estivesse esperando algo crescer. A cidade decidiu enforcá-lo, sem julgamento formal, sem padre, sem última palavra. A morte que não terminou. O enforcamento aconteceu no meio do milharal, para que fosse como um aviso. Mas, na manhã seguinte, Jonas não estava no laço. Seu corpo havia desaparecido, sem pegadas, sem luta, sem corte na corda. Apenas o nó vazio, o primeiro espantalho. Naquela mesma noite surgiu um espantalho no campo, feito com roupas que ninguém reconhecia, com um chapéu largo e cabeça inclinada, como se o pescoço tivesse quebrado. Alguns juraram que ele não estava lá no dia anterior. Na semana seguinte, animais começaram a morrer. Não devorados, só apenas vazios, como se algo tivesse sido retirado. O padrão: sempre que alguém tentava remover o espantalho, algo acontecia. Ferramentas quebravam, cavalos se recusavam a avançar. E, uma vez, o homem que tentou queimá-lo foi encontrado dias depois, de pé, no campo, sem vida, com palha dentro da boca. A descoberta, um diário foi encontrado anos depois. Pertencia ao próprio Jonas. Nele havia desenhos, campos, círculos, figuras humanas plantadas, enterradas, alinhadas como sementes. Uma frase repetida: o solo aprende com aquilo que permanece. Jonas acreditava que vida podia ser cultivada, não como planta, mas como presença. O que aconteceu na forca? O enforcamento não matou Jonas, ele já havia se preparado. Seu diário descrevia um ritual: estar entre vida e morte, ser deixado ao ar livre, não ser esquecido, e ser mantido ereto, como se fosse parte do campo. Quando o laço quebrou seu pescoço, ele não caiu, ele foi aceito. O final definitivo: em 2002, o último espantalho foi desenterrado. Pela primeira vez, não era madeira, nem estaca, era ossos estranhos. Corpo de Jonas, mantido de pé por décadas. E o que segurava o solo ao redor não era magia, era presença. Ele não se movia, nunca se moveu, mas tudo ao redor crescia melhor, porque algo permanece ali observando, sendo, aprendendo. O corpo foi cremado, as cinzas espalhadas. E desde então, as colheitas de Hollow Creek nunca mais prosperaram. Hoje não há espantalhos na cidade, porque todos sabem: algumas coisas não servem para afastar, servem para ficar para sempre.